Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. E aconteceu nesta quarta-feira o segundo e último dia do Fórum Brasil Export Minas e Energia, que destacou debates sobre combustíveis sustentáveis na aviação, o papel da energia nuclear na matriz brasileira e os desafios para o avanço dos minerais críticos e da exploração offshore. O primeiro dia do Brasil Export Minas e Energia terminou ontem com uma sessão solene em Brasília, que foi aberta pelo CEO do grupo, Fabrício Julião. Eu confesso que eu estou muito feliz com a realização deste evento, pois quando nós fundamos, em 2003, o então Santos Export, nós começamos uma batalha com apenas 2 empresas que toparam naquele momento o desafio. Nós tínhamos uma sala para 20 pessoas, porque o setor não queria, não se reunia, não sentava à mesma mesa. Passados mais de 20 anos, o Brasil Export, como ocorreu mês passado, em outubro, nós reunimos mais de 700 pessoas em Brasília, mais de 120 empresas presentes associadas ao Brasil Export. E esse é o nosso grande desafio agora com Minas e Energia. Diversos setores vão precisar trazer isso à pauta, trazer esses temas para uma discussão. Então, hoje é um momento que eu tenho certeza, e aí falávamos hoje ao longo do dia, não vamos demorar 20 anos para ficar do tamanho que hoje o Brasil Export Infraestrutura ficou. Vamos demorar muito menos. O evento teve homenagens, participação de autoridades do setor e a fala especial do ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Alexandre de Souza, que reforçou a urgência da transição energética no país. O desenvolvimento econômico e a proteção social e ambiental não constituem vetores contrapostos, se complementam. No Estado Democrático de Direito, que pela Constituição, é o artigo 170, exige eficiência produtiva, mas com respeito à dignidade da pessoa humana e também ao meio ambiente. Mas vivemos um momento que todos sabemos, marcado por transformações, pelas novidades tecnológicas, né? E essas novidades vêm em conjunto com o aquecimento global e as intempéries climáticas estão movimentando os países do globo para a transição energética. No segundo dia de programação, os debates foram voltados às novas fronteiras energéticas e de mineração. A abertura ficou com Marcelo Rezende Bernardes, da ANAC, que apresentou desafios para o uso de combustíveis sustentáveis na aviação e ressaltou a necessidade de acelerar a descarbonização do setor. Existe eficiência energética de cada matéria-prima, de cada rota tecnológica dessa transformação. No site da OASE, que é o órgão, já tem esse cálculo do ciclo de vida de emissões, então se tem combustíveis que têm uma pegada melhor ou pior de carbono. Então lá tem um ranking, é um cálculo de eficiência. Então, assim, por exemplo, se você pega um combustível, matéria-prima, bagaço de cana, que já é o resíduo, ele tem uma pegada de carbono muito melhor que outros combustíveis. Por quê? Porque ele já é feito do resíduo, né? Eu não planto, não faço todo o processo exatamente. Então, já é feito a partir do bagaço. Então, normalmente, matérias-primas que são feitas de resíduos são mais eficientes. O primeiro painel também tratou do papel do combustível nuclear no futuro da matriz brasileira. O deputado Júlio Lopes, presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, destacou que a próxima composição do Congresso pode favorecer projetos privados no setor e citou o desenvolvimento de microrreatores no país. A gente vai avançar enormemente e nós já estamos fazendo algumas experiências nesse sentido. A Diamante, que é a maior usina de carvão do Brasil, ela já abriu uma empresa chamada Núcleo, e nessa empresa, inclusive tem o ex-ministro Bento como consultor, eles estão, em parceria com a FINEP, desenvolvendo o primeiro microrreator brasileiro. As discussões seguiram com um painel de minerais críticos e terras raras. Os especialistas apontaram que o Brasil tem grande potencial, mas ainda enfrenta desafios na extração, separação e transformação desses elementos, que são essenciais para turbinas eólicas, eletrônicos e veículos elétricos. O Brasil vem investindo desde 2010, né, em projetos de terras raras. Se não me engano, eu estou com os números aqui. Né, desde 2010, a gente vem investindo mais de 2,5 bilhões, né, de reais em projetos que não envolvem simplesmente a questão da gente avançar
do upstream, para a gente chegar no downstream, mas a gente tem aí no meio o midstream, que é exatamente onde a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque no Brasil, a gente é muito, vamos dizer, nós temos uma atuação importante no upstream, no início da cadeia. Porém, para atingirmos lá, eu sempre gosto de mencionar assim, que é o final do arco-íris, que é o produto comercializável, produto com agregação de valor. Nós precisamos ter cuidado na fase de transformação. O dia terminou com um painel sobre exploração de petróleo na margem equatorial e nas bacias de Santos, Campos e Pelotas. Os especialistas alertaram que, por causa do longo prazo de maturação dos projetos offshore, o planejamento precisa ser antecipado. O petróleo, principalmente as áreas offshore, eles têm um longo prazo de desenvolvimento entre o início ali da exploração e o primeiro óleo, né? Então, a gente está falando aí de 7 a 10 anos. No PDE, por exemplo, a gente coloca Foz, que viria primeiro do que Pelotas, em 2035, iniciando. Então, a gente já tem aí um períodozinho um gap que já foi perdido com a não descoberta dessas áreas da não perfuração, né? Nesse período que passou, por causa desse longo tempo de maturação dos projetos. Os debates de hoje mostraram que o futuro energético e mineral do país depende do planejamento, tecnologia e decisões que conectem a transição energética com a competitividade do Brasil. E ainda no Brasil Export Minas e Energia, a matriz nuclear entrou no centro do debate. Um painel discutiu os desafios e as oportunidades da energia nuclear desde a retomada de Angra 3 até o avanço das pequenas centrais reatoras, que podem acelerar a transição energética do país. A reportagem mostra o que foi discutido. A energia nuclear no centro do debate. O painel do Brasil Export Minas e Energia abordou como essa matriz impacta no futuro energético do Brasil, além dos desafios regulatórios, técnicos e econômicos de sua utilização. O principal exemplo discutido foi o projeto da usina Angra 3. A energia nuclear é a base da grande ciência e desenvolvimento da energia no mundo. O Brasil tem as melhores e maiores universidades, tem toda a parte de prospecção, tem o mineral, faz a exploração, extrai. O Brasil, inclusive, hoje, né, a gente faz a elevação do isótopo até 20%, para combustível nuclear só é necessário o enriquecimento até 5%. Portanto, nós temos capacidade, inclusive, adicional, além daquilo que nós precisamos, para ter o setor nuclear muito pujante. Hoje, o Brasil opera 2 reatores nucleares, Angra 1 e Angra 2, ambos na região da Costa Verde do Rio de Janeiro. A energia nuclear responde por cerca de 2% da geração elétrica nacional. É pouco, mas trata-se de uma matriz estratégica para a diversificação energética, colaborando significativamente para reduzir a dependência das hidrelétricas. O projeto de maior destaque é o da usina Angra 3. O reator começou a ser construído na década de 80, mas o processo foi interrompido e retomado por diversas vezes. As obras estão 60% concluídas e geram um gasto anual de cerca de R$1 bilhão aos cofres públicos. As maiores impedâncias do desenvolvimento brasileiro é a questão do licenciamento ambiental. Nós não podemos continuar demorando 10, 15 anos para fazer licenciamento ambiental de projetos estruturantes para o país. Nós hoje temos meios e tecnologias suficientes para auditar e fazer projetos que sejam absolutamente incríveis do ponto de vista da sustentabilidade, que sejam muito melhor, inclusive, do que hoje as decisões exaradas pelo IBAMA, baseadas em tecnologia, baseadas na eliminação da subjetividade, baseadas efetivamente em fatos concretos, analisáveis, críveis, daquilo que está se certificando para o setor ambiental. Então, eu sou totalmente favorável a que se organize o licenciamento brasileiro a partir de critérios que possam ser analiticamente comprovados, que não sejam subjetivos, que sejam critérios objetivos de sustentabilidade. Uma das alternativas de promoção da transição energética no Brasil são as pequenas centrais reatoras, chamadas PCRs. Seus reatores têm construção mais rápida, custos previsíveis e também maior segurança. O mundo tomou conhecimento de energia nuclear através da bomba de Hiroshima, que foi um evento terrível, matou gente, etc.
E aí começou essa narrativa, esse medo sobre radiação, sobre a potência destrutiva. E aí você diz, não, uma usina nuclear pode explodir igual uma bomba. Não explode igual uma bomba. Não tem condições para explodir igual uma bomba. Né? Mas existem pessoas que são contrárias que divulgam isso. As PCRs podem atender cidades menores, indústrias, regiões remotas, reduzir a dependência de termoelétricas fósseis e causar efeito complementar às fontes solar e eólica, já que oferecem energia contínua e de baixa emissão de carbono. O ministro dos Transportes, Renan Filho, oficializou a concessão da Ponte Internacional São Borja-Santo Tomé, principal ligação terrestre entre Brasil e Argentina. A empresa CS Rodovias Mercosul vai assumir a gestão da travessia, que deve receber 99 milhões de dólares em investimentos. O contrato prevê a redução de até 97% nas tarifas, o que deve baratear a passagem para turistas, moradores da região e caminhoneiros. Segundo o governo, a ponte é um ponto estratégico para o Mercosul e responde por quase 1/3 do fluxo entre Brasil, Argentina e Chile. As obras incluem modernização da iluminação, recuperação do pavimento, melhorias nos acessos e novas estruturas para apoio aduaneiro e de transporte de cargas. O projeto da terceira pista, que dará acesso ao maior porto do país, o Porto de Santos, prevê acessos diferentes ligando a capital ao litoral. A concessionária que administra as rodovias que ligam as cidades litorâneas e a capital paulista já faz os estudos da nova via. O Porto de Santos, maior do país, recebe, em média, 6,5 mil veículos todos os dias. A maioria são caminhões que carregam e descarregam cargas diariamente e transportam produtos pelo país afora e também para o exterior. Mas o acesso ao cais nem sempre é fácil, já que o sistema rodoviário que liga a capital paulista a Santos, onde está o porto, está sobrecarregado, porque é feito apenas por uma via, a Anchieta. A outra estrada, que liga a capital ao litoral, a Rodovia dos Imigrantes, serve aos turistas e trabalhadores que se deslocam entre as duas regiões. A Ecovias apresentou, em reunião da Frente Parlamentar de Defesa da Construção da Nova Ligação, um estudo prévio de uma nova via na Imigrantes, ligando Porto à maior cidade do país. Nós teremos a Via Anchieta ainda operando no sentido da Baixada com caminhões, principalmente a gente entende para aqueles que vão para a margem direita, mas também a nova pista. Então há uma divisão de tráfegos, no que hoje desce por um único ponto, vai ocorrer nessas duas vias. E dessas duas vias aí nós teremos essa distribuição. A gente fala que é um balanceamento desse tráfego mais diluído nas rodovias que nós temos, e com isso nós conseguimos atender um futuro de crescimento nos próximos anos, e com isso a gente consegue pensar em outras novas infraestruturas para auxiliar na capacidade da Baixada Santista. A chegada ao Porto de Santos depende de uma única via, e no caminho estão os acessos para outras cidades, como Cubatão e Guarujá. Os caminhões que trafegam todos os dias se misturam a outros veículos da região. Por isso, ainda não há um consenso sobre qual traçado é melhor para evitar mais trânsito e lentidão. Para o secretário de Indústria, Porto, Emprego e Empreendedorismo de Cubatão, Fabrício Lopes, o ideal seria uma via exclusiva para caminhões ligando Cubatão ao Porto. Se erramos quando fizemos a segunda pista da Imigrantes, não garantindo a ela a inclinação correta, que a gente não erre agora na construção da terceira pista, não garantindo também, além da descida, a subida dos veículos. Por que ficar pensando somente quando o problema está instalado? O trânsito, de uma forma geral, no sistema também será dividido, mas essa é uma preocupação discutida. Cubatão, a proposta de Cubatão ainda é uma análise preliminar, né? Tem alguns processos, alguns problemas ambientais em relação a essa proposta, mas foi levada à mesa e vai ser discutido também.
A importância disso é que todos falaram as preocupações de cada cidade, de cada ambiente. Por que não fazer esse exercício que Cubatão propõe hoje, de sentar à mesa, Prefeitura de Santos, Prefeitura do Guarujá, Prefeitura de Cubatão, Porto de Santos, Ecovia, Alesp, Governo do Estado de São Paulo, e ter uma saída correta, que a gente tenha segurança que nos próximos 50, 100 anos não teremos mais problemas com relação aos acessos rodoviários da nossa região. E que nós possamos aqui, em um segundo, num terceiro momento, ao invés de discutir novas vias, discutir novos modais. Por quê? Porque se a gente conseguir resolver a questão do modal rodoviário, que hoje representa o principal modal do nosso país, nós vamos ter tempo para discutir o modal hidroviário, nós vamos ter tempo para discutir o modal ferroviário, nós vamos ter tempo para discutir áreas de expansão da atividade portuária na nossa região, nós vamos ter condições de discutir a potencialidade de retroporto, de outros espaços que a gente pode fomentar na nossa região. E ainda falando sobre a terceira pista da Rodovia dos Imigrantes, o Fórum Baixada Santista vai discutir nesta quinta-feira, dia 27 de novembro, a importância desta ampliação para o desenvolvimento da região. O encontro, organizado pela União das Associações de Engenharia e Arquitetura do Litoral Paulista, começa às 8h30 da manhã no Bloco Cultural de Cubatão. O evento é gratuito e reúne autoridades, especialistas e representantes do setor produtivo para debater os gargalos logísticos e as oportunidades que a obra pode trazer para a mobilidade, a integração porto-cidade e o crescimento econômico. E para falar um pouco mais sobre o encontro, a gente ouve agora a organizadora Elisângela Freitas. A inscrição é totalmente gratuita, você pode entrar no nosso Instagram, uolp.litoral, e lá tem o link de inscrição. E o nosso fórum irá abordar a terceira pista da Imigrantes, onde reunirá várias lideranças públicas, empresariais, acadêmicas e técnicas, onde estaremos discutindo todas as vertentes e impactos que essa grande obra trará para a nossa região. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia nacional porque o governo leiloa 19 aeroportos regionais nesta quinta-feira. A primeira rodada do programa Ampliar prevê 1,25 bilhão em investimentos privados para modernizar aeroportos da Amazônia Legal e do Nordeste. E então, o Ministério de Portos e Aeroportos e a B3 realizam nesta quinta-feira o leilão, que acontece às 10 horas da manhã. A previsão é que sejam investidos 1,25 bilhão, como eu disse, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai participar da cerimônia. Tá aí uma boa notícia para a aviação civil. E vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. Um navio colidiu com a estrutura do estaleiro Nidiport no bairro Ponta da Areia, em Niterói, no Rio de Janeiro, na manhã de terça-feira. A embarcação, identificada como Normand Flower, era rebocada no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. O navio é do tipo offshore, utilizado para o transporte de suprimentos, combustível, água, equipamentos e materiais destinados a plataformas de petróleo e outras unidades marítimas. As causas da colisão ainda serão investigadas. As exportações de soja foram destaques no Paraná entre janeiro e outubro de 2025. De acordo com um relatório da autoridade portuária, a exportação da commodity corresponde a cerca de 21% da movimentação paranaense. Também de acordo com o órgão, o estado foi o segundo do país em movimentação de farelo de soja no período, com 28% do total e um aumento de 3% em comparação a 2024. A Secretaria Naval de Segurança Nuclear e Qualidade da Marinha do Brasil firmou na terça-feira uma parceria com a Autoridade Reguladora Nuclear da República Argentina. O acordo estabelece as bases para intercâmbio de informações e cooperação técnica conjunta voltada ao uso pacífico de energia nuclear nos setores marítimo e fluvial. O memorando prevê planos de trabalho específicos detalhados, obrigações das partes, prazos e formas de execução. O porto de Imbituba, em Santa Catarina, movimentou 6,2 milhões de toneladas entre janeiro a outubro de 2025. No mês de outubro, foram quase 715 mil toneladas, o maior volume do ano para um mês.
Os destaques do período foram as importações, que alcançaram mais de 2,86 milhões de toneladas, um aumento de 2,5% em comparação ao mesmo período de 2024. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. Eu volto amanhã com mais notícias. Até lá!